Boa tarde a todos. Estamos iniciando a audiência de acompanhamento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025. O convite para quem possa interessar foi publicado no Diário Oficial do Município de Jumirim no dia 17 de nove de 2025, publicado na rede social do município no dia 18 de nove de 2025 e publicado no site municipal do município no dia 18 de nove de 2025. O artigo 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal traz que são instrumento de transparência de gestão fiscal a quais será dada ampla divulgação, inclusive meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos, leis e diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivos pareceres prévios, relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. A transparência será assegurada mediante incentivo à população popular e a realização de audiência pública. Artigo 9. Até o final dos meses de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida da Constituição ou equivalente na Casa Legislativas estaduais e municipais. Instrumento de planejamento. Quais são as três peças de instrumento de planejamento? PPA, que planeja, que são entre vigor para 4 anos, a LDO, que orienta, e a LOA, que executa. O balanço orçamentário. O que foi planejado para os 4 anos através da lei do PPA deverá ser cumprido passo a passo, ano a ano, através da lei orçamentária, ou seja, o PPA e a LOA devem estar coordenados integralmente entre si. Programas e ações priorizadas. Ao longo dessa apresentação, procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas de leis da Lei de Responsabilidade Fiscal, Equilíbrio Econômico e Princípio Orçamentário. Então, nossas três peças de planejamento é o PPA, a LDO e a LOA. O PPA é para 4 anos, e em cada ano eu tenho que estar fazendo a LOA e a LDO, né? Para a gente executar o que foi planejado durante o PPA, que objetivamente o PPA é o plano de governo do município. Riscos orçamentários. O que são riscos orçamentários? A possibilidade de receitas previstas na LOA não serem realizadas, a necessidade de despesas fixadas da LOA não ser orçada menor. O que acontece? Quando você planeja um orçamento, você planeja uma receita. Então, a gente tem uma previsão de receita até o final do ano. Eu tenho uma previsão de despesa. Se eu tenho um orçamento de 45 milhões, eu tenho uma despesa de 45 milhões. Porém, eu tenho que estar fazendo um acompanhamento mensal sobre essa receita para verificar se realmente o que foi planejado está sendo executado. Para verificar se o município não vai ter a possibilidade de ocorrer riscos fiscais, de executar mais despesa do que ter receitas. Então, assim, qual é o objetivo da audiência de metas? O objetivo da audiência de metas é verificar que se realmente o que a gente planejou na lei orçamentária anual está sendo cumprido. Se não, o que foi orçado com receitas está sendo, durante os 12 meses, no mês em execução, realmente o que a gente previu está sendo executado. Por quê? Se a gente identificar que nossa receita está menor do que foi orçado, a gente tem que ajustar a despesa para que a gente não gaste a despesa maior do que a receita. A receita prevista de arrecadação. A Lei Municipal 1028, de 5 de 11 de 2024, aprovou o orçamento, estimou a receita e fixou a despesa do município de Jumirim em 43.891. O orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2025 estimou uma receita de 39.991. O regime de previdência próprio, 3.900.000. O total das receitas correntes arrecadadas, menos a dedução do Fundeb até o final do segundo quadrimestre de 2025, foi 26.749.740 e 48. As receitas intras orçamentárias representam um valor de 1.430.387 e 93. As receitas de capitais representam o valor de 150 mil. Despesas previstas até o final do segundo quadrimestre de 2025 totalizaram em 32.108.971,17. Então, o que dá para se identificar? Qual é a avaliação fiscal que dá para se identificar? A receita total foi 32.127.344,48, menos a dedução do Fundeb, que foi 3.797.216,07. Eu tive uma receita líquida de 28.330.158,41. A despesa total liquidada
foi 23.320.127,65, que é indicador de equilíbrio 5, 0,10, 0,30 e 76. Então, o que a gente pode identificar? Houve um superávit sobre a receita realizada com as despesas liquidadas. A despesa ela tem três fases de estágio, que é o empenho, liquidação e o pagamento, né? Quando a gente executa a despesa, eu liquido essa despesa. Eu empenho quando eu tenho uma previsão, eu já fiz todo um processo orçamentário, a gente vai empenhar essa despesa. A despesa empenhada, ela pode ser uma despesa que pode ser para o mês, exato, para aquele mês, ou pode ser uma despesa de uma licitação que vai ser para o ano inteiro. Eu tenho um exemplo aqui nessa despesa empenhada, eu tenho transporte, né? O meu transporte, ele é uma licitação que inicia em janeiro, que vai até dezembro. Então, a minha despesa já está empenhada de janeiro a dezembro. Então, se eu pegar a minha receita, que eu executei até 31/8, e comparar a minha despesa, que muitas vezes eu tenho despesa até 31/12, é para mim ter um déficit orçamentário. Porém, se eu pegar a minha receita até 31/2 e comparar a despesa realmente executada até 31/8, eu vou verificar que eu tive um superávit financeiro. Então, a importância é você entender como funciona o seu município, qual é a real despesa que você tem no seu município, é muito importante. Porque, um exemplo, se eu pegar pela receita liquidada, menos a despesa empenhada, eu vou ter um déficit, né? Um déficit orçamentário, 3.788.812,76. Porém, eu entendo que tem despesas que vão ser executadas até o final do ano. Eu também sei que eu tenho despesas aqui, porque aqui eu estou vendo o orçamento total. Aqui eu vejo o orçamento, ele é uma fonte completa, todas as fontes, tanto Tesouro, Estadual e Federal. Então, quando eu faço uma análise global, eu não consigo ter uma destinação correta de o que é cada fonte. Então, você precisa entender como que funciona realmente o financeiro do seu município para você ter uma análise mais realista possível, tá? Então, assim, eu não vou entrar em desespero porque eu sei que eu tenho despesa até o final do ano, eu sei que eu tenho despesa aqui que está no estadual, né? E quando eu empenho, muitas vezes eu tenho convênio do estado com o governo federal, que ele solicita que a gente faça a licitação, faça o empenhamento para depois ele estar emitindo a nota fiscal. Então, quando eu empenho, emitindo a receita, quando eu empenho o contrato inteiro. Eu não empenho só o valor que, o governo federal vai liberar um valor de 2 milhões esse mês. Não, eu empenho o valor do contrato inteiro e aí o governo federal vai me liberando o dinheiro mês a mês. Chegou o fim do ano, não tenho recurso, a licitação não foi concretizada, a gente não realizou total despesa, o que a gente tem que fazer? Eu anulo essa despesa, né, e reempenho ela no próximo ano, porque realmente eu não tinha financeiro. E isso aí não depende de nós, o município, muitas vezes a gente depende do que está acordado com o governo federal e com o governo do estado. A Lei Municipal 1028, 5/11/2024, aprovou o orçamento do município e fixou em 43.891, sendo estimado para a Prefeitura 39.991. No exercício, as receitas arrecadadas pela Prefeitura atingiram 25.434.971,21. Aqui eu consigo apresentar para vocês a real receita da prefeitura. A receita que eu apresentei anteriormente era do município, prefeitura e fundo municipal. A despesa do município, prefeitura, câmara e fundo municipal. Lembrando que câmara municipal não tem receita, né? A receita é da prefeitura e a prefeitura repassa para o legislativo, tá? Aqui eu consigo desmembrar a receita por categoria. Impostos e taxas, 2.717.311,94. Receita de contribuições, 68.089,22. Receita patrimonial, 968.614,16. Receitas de serviço, 599.732,35. Transferências correntes, 24.612.274,25. Transferências correntes intra, 116.165,36. Receita de capital, 150 mil. Deduções, 5.265.
que foi a previsão, o arrecadado 3.797.216,07. Por que essa discrepância na receita de capital? Muitas vezes a receita de capital que a gente já deixa alçado no orçamento são receitas de convênios, muitas vezes convênios já firmados. Aqui eu sempre coloco no orçamento convênios que já estão assinados, convênios que já têm assinatura tanto com o governo municipal, com o governo estadual ou o governo federal, né? E a gente lança no orçamento, mas porventura de algum probleminha que pode acontecer no decorrer do percurso, muitas vezes eles não depositaram esse recurso ainda, pode ser que ele deposite até o final do ano, né? Então, assim, o que eu orcei, que era 2,32 até o final do ano, até o momento entrou 150 mil. A importância de verificar a receita e a despesa por fonte. Por que a importância de verificar a receita e a despesa por fonte? Porque aí você consegue ter um planejamento realmente do seu financeiro e da sua estrutura orçamentária. Mais uma vez, né, a gente tem 3 fontes aí que a gente trabalha: Tesouro, transferências estaduais e transferências federais. O Tesouro, ela é uma movimentação desvinculada, do qual o município pode aplicar em qualquer secretaria, né? Ele tem que, claro, tem as limitações que ele tem que atingir os 25% da educação, os 17%, os 15% da saúde, porém, ele pode aplicar o outro recurso em qualquer secretaria, na cultura, na educação, na assistência social, né? Então, ele não tem uma limitação desse recurso. Já os convênios de transferências estaduais e transferências federais, muitos deles, eles já são limitados, são recursos que é destinado muitas vezes para uma obra, destinado para a educação, destinado para a saúde, né? A saúde e a educação são exemplos, que eles têm alguns recursos vinculados a eles. A educação, eu tenho o QESE, que ele é federal, que eu só posso gastar no QESE, né? Eu posso gastar na educação. Eu tenho o Fundeb, que ele é um recurso estadual, que eu só posso gastar na educação, principalmente com pagamento de professores. Hoje, Jumirim usa esse recurso somente com pagamento de professores. Então, a gente já trabalha há um tempo, tanto com a receita quanto com a despesa desvinculada por fonte, porque assim a gente consegue ter um real planejamento sobre o financeiro, tá? Da análise do acompanhamento da receita por fonte e recursos, constatamos uma situação desfavorável por fonte 2 e 5, uma vez que ficou aquém da arrecadação, né? Se vocês perceberem aqui, quando eu pego o Tesouro, a previsão era 19.972.674,40, eu arrecadei 20.144.920,72, então eu tive um excesso de arrecadação de 172 mil. 245,72. Se eu pego pelo global, eu tive um déficit orçamentário. Se eu pego a minha receita pelo global e o que eu empenhei pelo global, eu tive um déficit orçamentário. Se eu pego a previsão da minha receita também, lá pelo global, e o que eu arrecadei, eu tive um déficit orçamentário. Mas aonde foi esse déficit? Esse déficit foi nas receitas estaduais e nas receitas federais, que muitas vezes, aqui eu tenho um convênio no governo, aqui pelo governo do estado, a gente tem um convênio aqui que ele está realmente empenhado, ele está orçado na receita, porém a gente não recebeu esse recurso ainda, que é aquele caso, a gente teve que fazer a licitação para o estado, a gente empenhou, agora a gente está esperando o estado devolver esse recurso para a gente, tá? Então, assim, se você pega pelo orçamento inteiro, você não tem visão do que está acontecendo. Quando eu pego pelo orçamento inteiro, eu posso falar, eu fechei o município com superávit financeiro, mas que superávit? Qual fonte? Fonte Tesouro? Fonte estadual? Porque muitas vezes, igual o fechamento de mês, os estados e o governo federal eles lançam alguns recursos para os municípios no final do ano. Não deu tempo do município. Se caiu um recurso de 1 milhão em novembro, não vai dar tempo para o município gastar esse recurso vai ficar em caixa. Se você faz esse fechamento global, eu fechei com o município com superávit de 1 milhão, mas esse 1 milhão é do governo do estado, ele é destinado para algo específico do estado, então eu não posso contar esse 1 milhão realmente como um superávit para algo que eu vou conseguir gastar dentro do município, tá? Então, o interessante é o município sempre verificar a receita e a despesa por fonte, que assim a gente tem uma certeza maior de realmente como está nosso financeiro.
A execução orçamentária despesas. As operações das despesas realizadas por função de governo somaram 30.877.875. Aqui também eu consigo demonstrar para vocês a despesa por fonte, né? A despesas empenhada na fonte 1, 23.702.812,84. Despesas liquidadas, 17.123.296,11. Você pega a análise da receita. Eu tive uma receita de 20.144.920,12, né, na fonte 1. E tive uma despesa de 23.712.812,84. Ah, Lucinéia, então a gente teve um déficit orçamentário. Realmente eu tive um déficit orçamentário pela análise da despesa empenhada. Porém, assim, esse que está empenhado, ele está até o final do ano. Então, assim, eu consigo, como a gente trabalha aqui com o financeiro, eu tenho visão de quais são meus contratos que estão até o final do ano, qual o contrato que vai ter que ser empenhado agora em agosto, setembro, se realmente vai ter despesas que vão impactar até o final do ano ou não. Porque aqui eu peguei uma receita que é até agosto, mas eu vou ter uma receita até dezembro, né? Então, assim, a gente tem que ter essa análise de acompanhar tanto o financeiro e tá acompanhando também o PCA, que é o Plano Anual de Contratação, porque ali você consegue ter uma visão do que você realmente empenhou, que vai até o final do ano, e que ainda falta empenhar até o final do ano, tá? Aqui eu trago para vocês uma visão da receita e despesas empenhadas pela fonte 1, que é a principal fonte de recurso da Prefeitura Municipal. As receitas totais liquidadas foi 25.434.971,21. Despesa total líquida, 22.236.713,83. Então, assim, eu tive 25.464.971,21 e eu tive uma despesa total liquidada de 22.266.713. Eu tive um superávit de 3.198.257,38. Receita total líquida, 25.464.971,21. Despesas total empenhada, 30.877.875,22. Então, pelo empenhado, a gente teve um déficit de 5.442.904,01, tá? Esse comparativo agora é do financeiro do Tesouro. A gente teve em caixa do Tesouro 7.251.425,69. Eu iniciei o ano 1/1 de 2025 com 7.251.425,69. Receitas arrecadadas do Tesouro, 20.143.690,45. Total de receita, 27.395.116,14. Despesas pagas na fonte 1, 15.808.464,70. Restos a pagar pagos, 932.207,71. Transferências à Câmara, ao Legislativo, 996.666,64. Caixa em 31/8/2025, 9.657.7709. Então, quando você pega pelo financeiro, e principalmente o financeiro do Tesouro, você consegue ter uma visão real de como está a situação do financeiro do município. Então, eu iniciei o ano com 7.251.425,69, eu arrecadei 20.143.690,25, eu já paguei quase todas as minhas despesas e ainda finalizei um caixa em 31/8 com 9.657.77709. Restos a pagar. Então aí eu consigo verificar o que eu tenho a pagar. Eu ainda tenho um resto a pagar de 70.209,54. Eu tenho uma transferências à Câmara de 498.333,32 e tenho empenhos a pagar de 6.897.681,50. Eu tenho um equilíbrio financeiro de 2.191.52,73. Se a prefeitura fechasse em 31/8 de 2025, com tudo que eu tenho empenhado até 31/12 de 2025, eu consigo ainda fechar a prefeitura com superávit financeiro pela fonte 1. Então, assim, se a gente, em 31/8, o que eu tenho em caixa, eu pago toda a despesa que eu já tenho prevista, inclusive meus contratos contínuos, que já está até 31/12, e ainda vai me sobrar um financeiro de 2.191.552,73. Mais uma vez eu falo para vocês a importância da gente fazer a análise por fonte, tanto a receita quanto a despesa, que assim vocês conseguem ter um equilíbrio realmente da receita e despesa
do município, você consegue ter visão, não só fazer acompanhamento por fonte, acompanhar também o que realmente o município ainda tem a pagar até 31/12, acompanhar, eu tenho 6.897.681,50 a pagar aqui, eu sei que desses 6 milhões, tem 1 milhão aqui dentro que pode ser que eu vou anular, é um convênio que eu tenho aqui, né, que está empenhado, mas assim, como esse convênio ele tem contrapartida com o Estado também, eu tenho que esperar a demanda do Estado chegar, esperar o recurso do Estado chegar, e pode ser que quando o Estado me dê a liberação para que a gente possa iniciar esse convênio, eu não consigo executar esse convênio inteiro esse ano, então eu vou ter que anular esse recurso e reempenhar ele no próximo ano. Então esse saldo volta em caixa, mas mesmo eu tendo essa visão, que eu tenho coisas aqui que pode não acontecer até o final do ano, eu já sei que a gente vai ter um superávit de 2.191 na data do 31/8. Lembrando que isso é receita até 31/8, eu também tenho uma receita para entrar até dezembro, como eu também tenho folha de pagamento que é empenhado mensalmente até dezembro, e tem alguns contratos ainda, alguns poucos, mas a gente tem alguns contratos que vai ser atualizado, né? A gente vai fazer a renovação entre o mês 9, mês 10, alguns poucos, mas também a gente considera só aquela parcela daqueles meses, mas a gente tem noção do que ainda vai entrar dentro de dezembro, para a gente passar mais próximo possível qual será o fechamento de fim de ano para que o prefeito, tanto os secretariados, consiga desenvolver melhor essa questão financeira, tá? A dívida consolidada líquida. A dívida consolidada líquida do segundo quadrimestre de 2020 foi zero, né? Porque no município de Jumirim, até o momento, a gente não tem dívida, a gente não tem empréstimo com banco, a gente não tem nada desse tipo de dívida. Então, até o momento, eu tenho a dívida consolidada líquida zero. Então, eu tenho todo o limite que eu posso endividar. Hoje, eu tenho o limite dele completo. Minha receita corrente líquida foi 37.251.846,22. A minha despesa de pessoal, receita corrente líquida, 37.251.846,22. A despesa de pessoal, 15.626.270,47, que representa 37,2%. Os limites constitucionais da saúde. Então, pela lei, o município é obrigado a aplicar até 15% das receitas de impostos na saúde. Na saúde, hoje, a gente já aplicou pelo empenhado 17,63%, pelo liquidado 16,19% e pelo pago 15,94%. Então, assim, a gente pode perceber que a gente tem um percentual favorável com a questão da aplicação da saúde, tanto no empenhado, liquidado e o pago, tá? Pela educação, o município tem a obrigação de aplicar até 25% do mínimo da receita resultante de imposto, né? Hoje, pelo empenhado, o município já aplicou 31,38%, pelo liquidado 26,79% e pelo pago 26,38%. Tanto na saúde quanto na educação, o município já aplicou o limite constitucional obrigatório, tanto no empenhado, liquidado e o pago, tá? Então, assim, a gente só tem que acompanhar para que esses limites se fixem até dezembro, porque aqui eu tenho um exemplo, né, na educação, que a minha despesa está empenhada até 31/12, porém, eu tenho receita para entrar, né? Eu tenho receita até o mês 4, e a educação, ela não tem, as despesas dela, a maioria das despesas da educação são despesas fixas, né? Então a gente tem que acompanhar, porque a única despesa que vai variar aí durante o mês vai ser a despesa com o pessoal. A educação Fundeb. O Fundeb eu tenho que aplicar no mínimo 70% no magistério e 30% em outros recursos. Então, de todo o recurso que hoje eu recebi do Fundeb, a gente gasta todo o recurso, já tem um tempo, na folha de pagamento. A gente não desvincula esse recurso para pagar outro tipo de despesa. Sempre foi na folha de pagamento, desde janeiro até dezembro. Então, a gente faz uma força-tarefa, vincula, verifica mês a mês, e sempre está sendo pago pela folha, sempre está sendo pago os professores com esse recurso, tá? Chega o final do ano, depois que a gente paga a primeira parcela do 13º, esse recurso já não consigo mais pagar a folha de pagamento 100% com esse recurso mais, tá? Então aí a gente começa a entrar com contrapartida do Tesouro para pagar os professores, porque esse recurso ele veio realmente para ser pago, para beneficiar os professores e para pagar os salários dos professores. Do valor total do recurso aplicado, eu apliquei 138. Como eu consegui aplicar mais
do que realmente eu tenho. Porque eu empenhei, a gente consegue ter uma visão. A nossa folha, ela é paga no último dia do mês, né? A gente empenha ela 5 dias antes, mais ou menos, aí do último dia do mês. Eu consigo ter uma noção de quanto eu vou ter de recurso até o final do mês. Tem recurso que eu empenho dentro do mês, porém eu só vou pagar no segundo dia útil, como o repasse do FUMAP, né? Que é o nosso fundo aqui do município. A gente empenha esse recurso, mas eu só vou pagar ele no dia 2. Assim como tem o INSS, eu empenho ele dentro do mês, porém eu só vou fazer o pagamento no próximo dia 20 seguinte, do mês seguinte, tá? Então, o empenhado foi 100,38, o liquidado foi 3.316.475,10, que representa 99,80, o pago foi 98,39, que representa 3.269.451,64. O acompanhamento é importante porque quando chegar dezembro, eu tenho que fechar 100, 100, 100. Eu não posso ultrapassar, né? Quando chegar dezembro, eu não posso empenhar mais do que eu vou ter de financeiro. Então, assim, ainda no decorrer dos meses, eu consigo estar fazendo isso porque eu sei que eu vou pagar a despesa somente no outro mês e vai ter financeiro para me cobrir essa despesa, tá? Mas quando chega dezembro, não, eu preciso estar com 100% fechadinho. Então, e a diferença de empenhamento também é muito pouco, né? Não tem uma diferença muito discrepante. Disponibilidade em caixa do Fundeb em 2025 foi 53.625,05, que é o valor que representa o que tem a pagar ainda, que eu empenhei e não paguei. A divulgação para quem possa interessar está em contas públicas. Lá você vai encontrar todos os demonstrativos, tanto balancete de receita e despesas, os balancetes da LRF, da gestão fiscal, da RRO. Todos esses balancetes estão publicados no portal de transparência e também qualquer dúvida que algum munícipe possa ter, possa entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo telefone. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida de qualquer munícipe. A gente agradece, muito obrigada a todos e até a próxima.